Olá, sou a Sandra Celeste e a aula de hoje é sobre raiz quadrada, métodos práticos para te ajudar a encontrar o valor de uma raiz quadrada. Vamos às definições primeiramente. Aqui nós temos o símbolo de raiz quadrada. Por que será esse símbolo, gente? Olha, sinceramente, tem várias versões, mas a maioria delas, muitas delas falam que foi um alemão, em torno de 1500 mais ou menos, que criou este símbolo de raiz quadrada, e ele lembra um R de raiz, deve ser por isso. Não deve ser por causa dessa raiz quadrada aqui não, né, gente? Então, olha só, nós temos uma raiz enésima de A. Esta é a forma genérica. Nós vamos falar de raiz quadrada, tá? A forma genérica. O número que aparece aqui em cima é chamado de índice. O número que está dentro do símbolo de raiz, ou seja, esse símbolo se chama radical, tá? O número que fica aqui dentro se chama radicando e o resultado é a raiz. Quando se trata de raiz quadrada, o valor, o índice aqui é 2 e ele pode ficar oculto. Não há necessidade de você colocar o 2 aqui, tá? Então, a raiz enésima de A é igual a B. Isso significa que B elevado a esta potência é igual ao 1000 radicando A. Vamos melhorar isso? Por que raiz quadrada? Por que se chama raiz quadrada, inclusive? Porque olha só, se nós imaginarmos que nós pegamos como unidade de medida um quadrado de 1 por 1, ou seja, um quadrado de uma unidade de área, todas as formas que eu conseguir para montar um quadrado, como se fosse um quebra-cabeça, esta quantidade de quadrados que eu consigo me dá um número quadrado perfeito. Então, por exemplo, olha, com 4 quadrados, eu consigo formar um quadrado de 2 por 2. Com 9 quadrados, eu consigo montar um quadrado de 3 por 3. E assim por diante, ó. Com 16 quadrados, eu consigo montar um quadrado maior de 4 por 4. Agora, olha esses números aqui que não são quadrados perfeitos. Com 3 quadrados, eu não consigo montar um quadrado maior. Então, eu tenho uma unidade aqui, eu encaixando, eu não consigo formar um quadrado perfeito. Aqui, 4 por 2. Eu não consigo montar um quadrado, eu monto um retângulo. Entenderam o raciocínio? Então, com todos os números que eu consigo extrair raiz quadrada, eu consigo montar quadrados cujo lado é a raiz quadrada desse número. Ficou claro? Quais são os números que são quadrados perfeitos? Então, olha só, números quadrados perfeitos são números que são resultados de um número elevado ao quadrado. Então, por exemplo, 1 é quadrado perfeito, porque 1 ao quadrado é 1. 4 é quadrado perfeito, porque ele é resultado de 2 ao quadrado. 9 é quadrado perfeito, porque é resultado de 3 ao quadrado, e assim sucessivamente. Olha, coloquei até aqui o número 20. Então, todos esses números aqui são quadrados perfeitos. Se eles são quadrados perfeitos, eu consigo calcular a raiz quadrada exata deles. Olha, considerando o zero também, tá? Eu não coloquei o zero aqui, mas 0 elevado a 2 também é zero, tá? 0 elevado a qualquer número é igual a zero. Então, aqui eu tenho do 0 até o 400, a raiz quadrada de valores exatos, tá? É como se fosse uma tabela, né? Tipo tabuada, mas aqui ao invés de tabuada, eu tenho o resultado da raiz quadrada de números que têm raiz exata, tá? Esses números aqui, gente, parece bastante, mas aos poucos, conforme você vai usando, você consegue inclusive decorar, tá? A raiz quadrada de 81 é 9, até que é fácil porque a gente usa muito na tabuada. Mas a partir do 100, seria interessante que você gravasse, olha, 256 é um quadrado perfeito,
Por quê? Porque a raiz quadrada de 256 é 16. Por que que é 16? Porque 16 ao quadrado é 256. Então, agora eu vou começar a realmente falar dos métodos. O primeiro método que eu coloquei, gente, é que eu sempre incentivo os alunos, antes de fazer qualquer cálculo, montar qualquer conta, tente fazer uma estimativa. É muito importante que você faça uma estimativa, inclusive para quando você chegar no resultado, você fez uma estimativa, mesmo que você não chegou no resultado exato, mas você tem uma noção de quanto mais ou menos tem que dar. Então, se você faz uma estimativa e quando você monta o cálculo e o resultado deu muito diferente daquilo que você estimou, provavelmente você errou a conta, tá? Então, é muito importante, inclusive, para a gente reforçar e desenvolver a habilidade de cálculo mental. Então, olha esse exemplo aqui. Vamos supor que eu não tenha visto lá aquela tabela e eu queira calcular a raiz quadrada de 256. Olha só, gente. A gente sabe que raiz quadrada de 100 é o mais... Se você perguntar para qualquer aluno, fala um número que tem raiz quadrada exata, ele fala 100. Então, vamos pegar como parâmetro o 100, para saber se o número é maior que 10, menor que 10. Eu sei que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, de 256 é mais que 10. Aí eu vou para o 20. 20 vezes 20 é 400. Se 20 vezes 20 é 400, e eu estou procurando 256, a raiz de 256, então o número que eu estou procurando está entre 10 e 20. Então, é maior que 10 e é menor que 20. Bom, se ele é maior que 10 e menor que 20, é um número que tem dois algarismos e eu sei que ele começa com o número 1. Quem é o outro algarismo? Então, olha só. Este número aqui, 256, termina em 6. O número que eu vou colocar aqui tem que ser de tal forma que ele vezes ele termine em 6. Então, vamos lembrar na tabuada quais são os números que ele vezes ele termina em 6. Bom, 4 vezes 4 é 16. Então, poderia ser o 14. Então, 14 é uma das possibilidades. Porque 4 vezes 4 é 16, então termina em 6. O outro número, gente, sempre é o número, olha, se o primeiro número que eu lembrei é 4, o próximo algarismo seria o número terminado em 6. Só uma dica aqui, um macete, olha, 4 e 6 terminam em 10. Então, os dois números sempre que eu fico na dúvida são números terminados em algarismos que somados dá 10, tá? Então, se eu coloquei 14, então o próximo teria que ser 16, porque 6 mais 4 é 10, tá? Só uma dica. Então, só que aí não tem como fugir, gente. Apesar de ser estimativa, você vai ter que fazer dois cálculos, mas é preferível você fazer dois cálculos do que, de repente, se é um número muito grande, você vai fazer faturação, que é o próximo método que eu vou fazer, e essa faturação às vezes fica longa, fica demorada. Então, a estimativa ajuda isso. Olha, você vai fazer no máximo duas contas. 6 vezes 6 é 36, 4 vezes 4 é 16. Aí você vai fazer 14 vezes 14 e 16 vezes 16. Qual dos números que é 16? Porque 16 vezes 16 é 256. E isso significa, então, portanto, que a raiz quadrada de 256 é 16, certo? Agora, e se for faturação? Esse é o método que a gente mais aprende na escola. Por quê? Porque além dele calcular de uma maneira prática, de uma maneira exata, é mais difícil, a probabilidade de você errar fazendo por faturação é menor, né? A chance de você acertar é maior. E dá certo, esse método dá certo para todo número. Ele é um pouco cansativo quando a gente tem número grande, mas são contas simples, né? Vamos lembrar como é que faz isso? Então, por exemplo, olha, eu quero calcular a raiz quadrada de 256. Então, o que eu faço? Eu fatoro 256. Como que é fatorar mesmo, gente? É colocar um número, essa barra aqui, e aqui do lado nós vamos colocar os divisores do 256, na ordem, tá? Então, eu sempre começo pelo primeiro número primo, lembrando que esses números aqui são os fatores primos. Então, todos esses números são os divisores primos do 256. Então, eu vou pegar 256 e dividir por 2. Aqui eu coloco o resultado, 128. Ou seja, 256 dividido por 2 é 128.
Aí eu pergunto, ainda dá para dividir por 2? Dá, então eu divido, dá 64. E vou fazendo assim até chegar no resultado 1. Aí vocês me perguntam, é sempre 2? Não, gente. Eu começo pelo primeiro número primo. A gente coloca em ordem crescente dos números primos. Então, primeiro eu testo 2, depois eu testo 3, depois eu testo 5. Mas enquanto der para dividir por aquele primo que você está realizando a conta, você vai repetindo. Se você quiser, se você lembrou de cabeça que dá para dividir pelo, sei lá, pelo 7, pelo 11, você pode colocar. Só que se você coloca fora da ordem, o tempo que você vai ter que ficar pensando qual o número que eu tenho que calcular, às vezes demora um pouco mais. Então, se você faz organizado, né, na ordem, inclusive para a hora que você colocar a fatoração aqui, ficar mais organizado e você poder simplificar isso de maneira mais fácil, tá? Então, olha, poderia ser o 3 aqui, mas o 128 ainda dá para dividir por 2, então eu vou repetindo. Então, olha só, escrever 256 é a mesma coisa que escrever 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Aí você me pergunta, Sandra, por que eu não posso colocar 2 elevado? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 256 é 2 elevado a 8. Mas é interessante que você coloque isso, que você agrupe isso de acordo com o índice aqui. Se é raiz quadrada, é interessante que eu coloque potência 2. Por que isso, gente? Olha a regrinha aqui, vamos lembrar. Toda vez que eu tiver uma raiz e o índice por igual ao expoente do radicando, eu posso cancelar. Por que eu posso cancelar? Porque a radiciação e a potenciação são operações inversas. O que são operações inversas? São operações que se anulam. Por exemplo, somar e subtrair são operações que se anulam. Se eu somo 2 e subtraio 2, eu consigo zero, que é o elemento neutro da soma. Então, eu estou desfazendo uma conta. Se eu elevar ao quadrado uma raiz quadrada, eu anulo a operação de raiz quadrada. E aí fica só radicando, ó. Então, vamos padronizar. Se eu tenho uma raiz de índice n e o expoente do meu radicando também é n, o resultado é sempre igual ao radicando. Por exemplo, raiz cúbica de 2 elevado a 3 é igual a 2. Por quê? 3 e 3 cancela, tá? Por isso que aqui, ó, eu fui colocando fatores com expoente 2. Como é 8, ó, se eu somar aqui os expoentes, 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 8. Tá? Então, não faz diferença eu separar em fatores ou eu colocar 2 elevado a 8. Então, eu vou colocar esse 2 para fora da raiz, esse 2 para fora da raiz. Em resumo, todos os números aqui, todos os fatores foram colocados para fora da raiz, tá? Então, a gente tirou da raiz e aí ficou só o número natural, né? Um produto de números naturais de fatores 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. O que significa, então, que a raiz quadrada de 256 é 16. Por que mesmo, gente? Porque 16 elevado ao quadrado é igual a 256. Vamos pegar um exemplo com um número maior agora, tá? Eu estava falando para vocês que às vezes, quando o número é muito grande, dá um pouco mais de trabalho na fatoração, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho o número 22.500. Eu vou fazer pela fatoração, então eu vou fatorar. Dividir por 2, ainda deu para dividir por 2. Tá vendo? Ó, este número aqui deu para dividir por 2. Deu 5.625 o quociente, ou seja, o resultado da divisão de 11.250 por 2 é 5.625. Só que não dá mais para dividir por 2. Qual que é o próximo primo? Depois do 2 é o 3. Aí eu começo a dividir por 3. Até o momento que não dá mais para dividir por 3. O que eu faço? Passo para o próximo primo, que é o número 5. E vou dividindo por 5 até que o 5 foi suficiente. Porque o resto, o quociente, perdão, deu 1. Ou seja, 5 dividido por 5 dá 1, com o resto 0. Tá? Então, olha só, gente. Como é raiz quadrada, aquilo que eu acabei de falar para vocês no slide anterior, eu vou fazer
uma fatoração, escrever como produtos de bases de potência de expoente 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então, quando eu fiz essa forma fatorada com expoente 2, eu consigo eliminar a raiz quadrada de todos esses fatores. Eles ficam sem raiz, ó. Aí é só calcular o produto, ó. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 5, 150. O que significa, então, que a raiz quadrada de 22.500 é 150, ou seja, 50 vezes 50 é igual a 22.500. 50 elevado a 2 é igual a 22.500. Agora aqui, gente, eu tenho um macete, tá? Qual que é esse macete? A gente chama esse método de método chinês, tá? Eu acho ele bem interessante e os livros didáticos muitas vezes não colocam esse método aqui. E ele facilita bastante. Vamos ver se vocês conseguem entender. A explicação parece complicada, mas quando você treina na prática, não é complicado assim. Então, eu peguei até o mesmo número, ó, 256. Então, eu tenho aqui o número termina em 6 ou em 4. Eu elimino esse 5 aqui, tá, gente? Esquece esse 5, o termo do meio. Então, vai ficar sempre o último termo, eu vou analisar o último termo e o primeiro termo, não, gente, desculpa, algarismo. O último algarismo e o primeiro algarismo. Então, olha só, o último algarismo é 6. Quais são os números que elevado ao quadrado termina em 6? Nós já vimos que é o 6 ou 4. Então, pode ser o 14 ou 16, como a gente já tinha visto antes. Agora, olha só, ao invés da gente fazer a conta aqui, aí eu olho para esse último algarismo, o que sobrou tirando o termo do meio. Qual que é o número quadrado perfeito mais próximo de 2? É o 1. Então, eu sei que aqui vai ser o número 1. É óbvio, gente, como eu coloquei número pequeno, esse método aqui não é o mais interessante. Mas eu fiz isso de propósito para vocês entenderem qual que é a técnica e agora eu vou mostrar um número maior para vocês entenderem melhor. Então, eu vou repetir, olha, ou vai ser terminado em 6 ou em 4. Tá vendo que a soma deles é 10? 6 ou 4. Ficou faltando descobrir qual que é esse número aqui. Aí eu olho para isso daqui. Esse número não tem raiz quadrada exata, então eu pego qual é o número quadrado, perfeito, abaixo dele, mais próximo dele, seria o 1. Então eu coloco 1 aqui, então eu sei que aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Vamos ver com o número maior? Vocês vão entender melhor agora, olha. Olho para o último, 9. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? 3. Aí eu escolho o outro número que somado com 3 dá 10, que é o 7. Por quê? 7 vezes 7 é 49, também termina em 9. Então, no último número, eu coloco aqui aquele que elevado ao quadrado termina nesse mesmo algarismo. Aí eu risco o número anterior, ou seja, o penúltimo número, o penúltimo algarismo. O que sobrou aqui? O número 86. Aí eu procuro qual que é o quadrado perfeito mais próximo de 86? É 81. Aí eu falo, qual que é a raiz quadrada de 81? É 9. Então, o algarismo que eu vou colocar aqui, ó, quem que é? É 9. Então, significa que a raiz quadrada disso ou é 93 ou é 97. Tem uma outra dica que eu vou dar no slide seguinte, mas só aqui já seria suficiente para você fazer a conta bem rápido. Mas se você não quiser, não lembrar da regra que eu vou passar a seguir, lembra disso. Olha, são duas contas que você tem que fazer. 93 vezes 93 ou 97 vezes 97. Dessas duas contas aqui, você vai chegar nesse resultado. Gente, lembrando que a gente está falando de número quadrado perfeito, ou seja, número que tem a raiz quadrada exata. Se aqui tiver um número que não tem nenhum número, que ele vezes ele termina, por exemplo, se fosse 2 aqui, todo número terminado em 2 não tem raiz quadrada exata, então não adianta se fazer método nenhum
porque não vai dar raiz quadrada exata. Aí seria por fatoração, simplificação, mas aí é uma outra aula que eu vou passar para vocês, tá? Então, olha só, gente. Qual que é a dica que eu falei que ia mostrar para vocês, sem precisar fazer a conta? Olha, a gente sabia que era 93 ou 97. Aí, olha só, você pega esse último algarismo aqui e multiplica ele por 10. Por quê? Porque eu tenho que comparar esse número com 86, para ver quem que é maior ou menor. Mas esse número, como tem um algarismo só, tem que multiplicar por 10 para ficar dois números com dois algarismos para falar quem é maior ou menor. Então, por exemplo, ó, 86... Ai, perdão, gente, eu vou voltar aqui. 86 é menor que 90. Tá vendo? Ó, lembra que eu falei que você pega o último algarismo e multiplica por 10? Se 86 é menor que 90, então a raiz é o menor número, ou seja, 93. Então, vou repetir, olha. Você compara o que sobrou, os primeiros números que sobraram, depois que você riscou o algarismo que fica antes daquele que você vai analisar a raiz quadrada, 86. E compara com este número, mas em forma de dezena, 90. Se o primeiro número for menor, significa que o resultado é menor. Vamos supor que aqui fosse 96. 96 é maior que 90, então o resultado seria o maior resultado, que é 97. Ficou claro, gente? Tá, como eu falei para vocês, isso é prática. Para explicar, a explicação é longa, mas a modo de fazer é bem rapidinho. Então, uma dica que eu dou para vocês é dar um pause aí agora na aula, tenta pegar um número e fazer sozinho, para ver se você entende. Se você não entendeu, você volta o vídeo, tá? E testa. Vale a pena, viu? Esse método aqui é uma charada, um macete bem legal. Agora, o outro, gente, macete, esse daqui poucas vezes eu vi, mas eu achei bem interessante. Ele não é prático, tá vendo? Tem que fazer uma conta, ele não é, na verdade não é que ele não é prático, ele é longo, mas ele não tem que fazer muita conta. Olha como que é, gente, que interessante isso, ó. Vamos supor, eu peguei um rápido aqui que jamais você faria raiz quadrada de 100 dessa forma, porque a raiz quadrada de 100 é fácil você fazer, inclusive, por estimativa, né? Todo mundo sabe que raiz quadrada de 100 é 10. Agora, eu peguei isso daqui para mostrar, ó. Você vai subtraindo deste número aqui todos os números ímpares. Agora não é primo, tá, gente? É ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, assim por diante. E vou colocando o resultado numa tabela. Olha, então vou fazendo a conta. 100 tira 1, 99. Próximo ímpar, 3. 99 tira 3, 96. Tira 5, 91. Aí eu vou subtraindo. Eu vou subtraindo o resultado dessa subtração até chegar no resultado zero. Depois que eu fizer isso, eu conto quantos algarismos eu subtraí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se tem 10 algarismos, a raiz quadrada deste número é 10. Quer ver? Vamos ver com 256. Pego 256, tiro 1. 255. Tiro 3, depois tiro 5, vou subtraindo. Com a calculadora, então, é lógico que a calculadora você vai calcular a raiz quadrada, né? Mas seria bem fácil com a calculadora. 247 menos 7, e assim vou fazendo. Olha, até chegar no... Ah, gente, aqui tá errado, tá? Aqui é 17, desculpa, tá? Até chegar no resultado zero. Vou refazer isso daqui depois para vocês, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Essa conta termina aqui, tá, gente? Tem 16, perdão. Então, isso significa que se tem 16 subtrações, o resultado da raiz quadrada de 256 é 16. Então, eu tenho que simplesmente contar quantos números foram subtraídos. Gente, mais uma vez, considere essa última linha aqui, tá? Aqui é zero, tá? É lógico, 31 menos 31 é zero. Vou fazer um resumo agora de todas as técnicas que eu fiz. Por estimativa,
Então, vamos lembrar, por estimativa, você tem que calcular por dezenas, por exemplo, 10, 20, 30, 40. Então, por exemplo, raiz quadrada de 144, eu sei que é maior que 10 e menor que 20. Terminada em 4, ou seja, ou é 12 ou é 18. Aí, eu fazendo a conta, chego à conclusão que é 12. E por fatoração, simplesmente fatoro o número dividindo por fatores primos. Escrevo na forma fatorada, elimino os números cujo expoente é igual ao índice e calculo a multiplicação. Tá vendo? Lógico que deu o mesmo resultado, tem que dar, independente do método que você usar. Aquele método japonês que eu falei para vocês, gente, ó, os japoneses são muito inteligentes, né? Um monte de cálculo prático foi o japonês que criou. Olha só, corta o penúltimo algarismo e olha aqui, terminado em 4, então tem que ser um número terminado em 2 ou 6. Raiz quadrada de 1, olha, aqui eu não preciso procurar um número abaixo dele, porque esse número já tem raiz quadrada, ó. Raiz quadrada de 1 é 1, significa então que é 12 ou 16. Aí você observa, 1 é menor que 4, tá vendo? Como aqui tem um algarismo, aqui um algarismo, eu já posso comparar. Se aqui tivesse 2 algarismos, eu tinha que multiplicar aqui por 10, tá, gente? 1 é menor que 4? É, então significa que o resultado é a menor opção, ou seja, o 12. E o outro macete que eu ensinei para vocês é pegar o número e tirando um por um os números primos até o resultado chegar no 0. E aí contar quantas subtrações eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, a raiz quadrada é 12. E aí, gente, gostaram? Tem várias técnicas. Eu passei 4. Tem várias. A que a gente mais usa é realmente estimativa e faturação. Mas eu acho que para a gente aprender raiz quadrada, a gente tem que treinar outros métodos, porque existem situações que um método é mais fácil, outro método é mais difícil, tá? E raiz quadrada a gente usa muito em matemática, gente. É muito importante que você não fique travado só porque tem uma raiz quadrada. Ele ajuda bastante em resolução de problema, teorema de Pitágoras, trigonometria. Raiz quadrada sempre vai aparecer em matemática e em resoluções de problemas. São números, né, que tem ou raiz quadrada, ou então, quando é um número irracional, que não tem raiz quadrada exata, que a gente vai ver isso depois também. Então, raiz quadrada é muito simples, treine, volte o vídeo, mas antes de você terminar, se inscreva no meu canal, me acompanhe no Instagram, como professora Sandra Celeste, no Facebook, como Sandra Celeste Piton, ou pode me mandar um e-mail com sugestões, perguntas, sugestões de aulas, estou à disposição, tá bom, gente? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom estudo.